Está no ar, no Divã do Gicovato. Eu começo com alguma consideração mais geral. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre as comparações que as pessoas fazem umas com as outras e um principal subproduto dela, que é a questão da inveja. Na verdade, sempre que a gente se compara, a gente não consegue deixar de fazer uma comparação hierarquizando. Quer dizer, a gente não compara e vê que duas pessoas ou duas situações são diferentes. A gente sempre acha que existe uma melhor e uma pior, uma superior e uma inferior. Não temos o hábito de simplesmente registrar diferença. Nós registramos diferença hierarquizando, uma para mais, uma para menos. Aquele que se sente desprivilegiado, desfavorecido, quase sempre se sente muito incomodado com a diferença. E essa diferença pode se dar tanto em relação a assuntos reversíveis como irreversíveis. Por exemplo, seriam reversíveis a condição financeira, a posição profissional de uma pessoa, a competência para agir com sociabilidade, com habilidade no trato com as outras pessoas, e são irreversíveis. Por exemplo, a beleza. Tem pessoas mais feias, mais bonitas de nascença, a altura, gente mais alta, mais baixa, gente mais ou menos rápida no modo de falar e de raciocinar, portanto, de alguma maneira na inteligência, né? Aquele que se sente por baixo, em ambos os casos, pode ter dois tipos de reação. Uma é de simplesmente se sentir incomodado, diminuído, e nas diferenças irreversíveis se sentir entristecido, e naquelas que são reversíveis, pensar que ele pode lutar e se esforçar para vir a conseguir reverter a posição, ou então, o que não é raro, que a pessoa, em ambos os casos, reaja com hostilidade, quer dizer, formando uma sensação de humilhação, como se tivesse sido agredido pela competência, pela virtude, pelo privilégio da outra pessoa. Aquele que está por baixo se sente agredido, mesmo quando o outro não fez nada. Tanto assim que a hostilidade gratuita, que deriva da inveja, é um das suas manifestações mais claras. Ou seja, o indivíduo não fez nada, mas pelo simples fato de ser mais rico, mais bonito, mais inteligente, mais sociável, ele provoca uma sensação de humilhação na outra pessoa, que reage a essa sensação como se ele tivesse sido agredido, e reage com violência, ou uma violência direta, ou uma violência sutil, própria daquela pessoa que não quer manifestar claramente a sua sensação negativa. Mas, de todo modo, a inveja é sempre uma manifestação agressiva própria de alguém que, na verdade, não foi de fato agredido, mas se sentiu incomodadíssimo e humilhado pela simples presença da diferença de posição entre ele e a outra pessoa com a qual ele se comparou. O ideal mesmo é que a pessoa se compare só consigo mesma e não com outras pessoas, porque a comparação com os outros sempre pode deixar o indivíduo ou se sentindo envaidecido e objeto da inveja do outro, ou incomodado, humilhado e invejando o outro. Cuidado com as comparações. Muito bem, temos agora um primeiro ouvinte nosso por telefone. Seu nome, por favor? Boa noite, professor Fábio. Meu nome é Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu problema? De onde você fala, Eduardo? Eu falo de São Paulo, capital, e eu vou procurar ser breve e bem sinóptico para explicar o que acontece. Eu tenho assim um problema com a minha baixa autoestima, né? Eu tenho 44 anos, hoje vivo uma terceira relação que eu considero como casamento, já fui casado mais 2 vezes além dessa. Os outros 2 casamentos também não deram certo. E atualmente eu estou há 8 anos com a minha esposa. E a gente tem uma defasagem em relação a... Ela já tinha sido casada antes? Ela teve um casamento muito breve, mas isso no início da juventude dela. Assim, a diferença de idade entre vocês? Apenas 2 anos. Eu tenho 44, ela tem 42. Pois não. Assim, nos consideramos um casal jovem, conversamos bastante, eu sou muito franco nas coisas, eu não escondo, eu falo muito o que eu penso, a gente conversa muito. E eu tenho sentido assim que nos últimos anos o nosso relacionamento esfriou bastante, né? Principalmente depois que veio nossa filha. Minha filhinha tem 6 anos. Sim.
E eu percebi que, assim, quando eu comecei a namorar com ele, quando nós nos casamos, a nossa relação era uma relação bem mais ativa, bem mais... Você diz a relação sexual? Em todos os sentidos, não só a relação sexual, mas assim, em termos de carinhos, em termos de convivência, né? Ultimamente, eu sinto que ela é uma economista executiva, ela tem a vida dela também, ela é uma pessoa independente, tanto financeiramente como em termos de ideia, uma pessoa inteligente. E isso não cria uma troca legal de opiniões, de pontos de vista? E cria uma troca boa em alguns momentos, né? Eu costumo brincar com ela que em alguns momentos ela vai embora e deixa uma sósia dela que é totalmente diferente dela, né? Que é uma pessoa geniosa, difícil de lidar, com um gênio muito, muito duro, né? Uma pessoa muito prática, muito independente. E em determinados momentos é ela a pessoa por quem eu me apaixonei, uma pessoa doce, amável, né, uma pessoa de ótima convivência. E eu fico muito preocupado, porque como a gente conversa, muitas vezes eu acho que o problema está em mim, né, por causa da minha baixa autoestima, pelo fato de ter vivido alguns relacionamentos que não deram certo. Mas, Eduardo, o problema seria seu no sentido de tolerar esses caprichos e essa maneira, às vezes, indelicada de agir dela? Não, doutor, na realidade, às vezes eu acho que o problema seria meu de eu não estar conseguindo interpretar que isso é normal dentro de uma relação, né? O que é normal? Que ela seja grosseira? Não no sentido de... Porque assim, talvez eu ache que aquilo está sendo anormal, e quando na realidade pode ser que eu acho que isso é uma coisa que está me afetando. Qual dos dois é mais calmo? Você ou ela? Eu sou bem mais calmo. Sei. Eu sou bem mais calmo, eu sou muito mais passivo. E ela é mais ativa? E ela é mais agressiva também? Nas palavras, ela é mais direta, né? Assim, ambos somos muito respeitadores. A gente não se agride verbalmente, a gente não tem discussões nesse sentido, mas ela é uma pessoa mais direta, né? Assim, o que ela tem que falar, ela fala na lata. E eu elaboro muito mais as coisas para falar, questiono, converso muito, né? E ela se silencia muito, ela fala que ela é diferente de mim, que eu tenho uma necessidade muito grande de falar, e ela não tem, muitas vezes ela acha que ela gosta de ser mais introspectiva, ela prefere ficar mais quieta, né? E isso acaba causando, assim, uma diferença, né, na nossa relação. Isso acaba deixando... Porque assim, eu crio muitas expectativas, porque eu sou muito carinhoso, tenho uma energia sexual canalizada também muito forte, eu tenho um desejo muito forte por ela. E ela não? Não, ela é muito tranquila, né? O que me dá muitas vezes margem para pensar uma série de minhocas, e a gente já conversou muito sobre isso, já dei diversas oportunidades para conversar sobre esse assunto. Eduardo, francamente, eu ainda não entendi muito bem qual é o problema na relação de vocês, porque, na realidade, ela me parece mais ativa, mais falante, assim, de reivindicação, mas não é uma pessoa grosseira, nem mal educada, nem te trata mal, é isso? O problema é que é uma defasagem na nossa relação, porque quando eu espero dela mais carinho, mais amor, ela mais é mais afeto... fria? Ela é mais fria. Ela é mais fria sexualmente ou ela é mais fria também, em geral? Também, em todos os sentidos. Ela alterna muito o seu humor, né? Quando ela está bem-humorada, ela é mais carinhosa? Ela é mais carinhosa. Eu costumo dizer que ela fica de TPM mais dias do que deveria ficar. Sim. E agora, hein? Ela está ouvindo também o programa? Não, nesse momento não. Né? Então, Eduardo, na realidade, o problema aqui é que você teria que talvez ser um pouquinho mais firme na manifestação da sua insatisfação, né? E ver como é que ela responde a isso, né? Porque a impressão que me dá é que você, por força disso que você chama aí das inseguranças, do sentimento de inferioridade, você acaba aguentando muito paciente certas coisas que te aborrecem muito, né? Talvez sem explicar para ela exatamente o quanto aborrece, né? Ela sabe exatamente quanto tudo isso te aborrece? Sabe. Nós já conversamos de maneira muito franca várias claramente. vezes. E ela não faz questão de mudar isso. Quer dizer, não, ela diz que ela tem um jeito dela e que você tem que aguentar o jeito dela e pronto. E que ela não consegue mudar, ela quer ser ela mesma. Tá bom. Né? Aí você é que tem então uma batata quente na mão, né? Se você aceita ela do jeito que ela é ou se você realmente toma outro rumo para a sua vida, né? Porque ela deixou claro que não tem nenhum interesse em mudar. Ela gosta de ser do jeito que ela é, né?
Ela faz questão de ser assim. Então, e você não gosta do jeito que ela é, e ela, pelo jeito, não faz questão nenhuma de lhe agradar, né? Então você está numa situação complicada. O que fica em jogo é a polaridade, né? Porque horas ela é a pessoa que eu gosto de estar com ela. E horas ela não é. Eu entendi perfeitamente, mas eu acho que você tem que ser bem claro aí com ela e ser categórico e dizer, olha, eu não gosto assim, e se continuar assim, isso pode evoluir de uma maneira desastrosa. Né? Eu agradeço a sua participação, lamento não poder resolver um problema assim sutil e complicado num casal. E vamos agora à leitura do primeiro e-mail que nós temos aqui. A Cláudia nos escreveu o seguinte: estou simplesmente transtornada. Descobri por acaso que meu marido me trai há pelo menos 4 meses. Estamos casados há 25 anos. Eu tenho 45 e ele 49. Há uns 5 anos ele apresenta problema de ereção. Fiquei anos sem sexo. Este ano, por exemplo, tivemos apenas 4 relações, todas frustrantes. Eu perguntava sempre a ele se ele queria dar um tempo no casamento. Ele sempre dizia que não. Me decidi pela separação algumas vezes por estar insatisfeita. Ele implorava que eu ficasse, dizia que me amava acima de tudo. Nunca deu indícios de que pudesse agir assim. Eu acabava ficando ao lado dele. Agora fiquei sabendo desta traição, com uma menina de 22 anos. É muita humilhação ela ter a mesma idade da minha filha. Ele agora pede perdão, chora, diz me amar muito. Eu sofro, mas já o pus para fora de casa. Tenho medo de como vou reagir a tudo isso. Tenho medo da solidão. Meus filhos moram fora do Brasil. Estou desnorteada, com medo de ficar deprimida, com medo de envelhecer sozinha. Sinto-me num buraco, no fundo do poço. O que eu vou dizer a você, Cláudia? É tão difícil isso. Uma situação super delicada mesmo, sutil, difícil de dar conta, porque, afinal de contas, tudo levava a crer que os problemas da sexualidade do seu marido tinham a ver com, efetivamente, com um problema dele e não com alguma insatisfação ou vazio dentro da relação conjugal. Né? E, de repente, quando aparece essa história com essa outra menina, evidentemente que depois de 25 anos, parece que ele tem dificuldade sexual apenas dentro do casamento, mas não nesse outro contexto. Né? Uma menina nova, sempre muito... novidade é sempre mais atraente, evidentemente muito mais moça também. Evidente também que isso humilha muito. E agora também é preciso analisar muitas variáveis dessa história antes de você ser radical, posto que você tem medo também da solidão, de envelhecer sozinha, os filhos moram em outro lugar, né, fora do Brasil, quer dizer, seria para ficar sozinha mesmo. Você que tem que saber se realmente é para tudo isso o que ele fez, no sentido não da mágoa que ele provoca em você, mas entender talvez um pouco melhor as razões dele. Porque aqui ele só chora, pede perdão, mas ele precisaria explicar um pouco melhor o que anda acontecendo na cabeça dele. Não é? Se ele não conseguir explicar um pouco melhor o que anda acontecendo na cabeça dele, então evidentemente a situação se complica e aí por mais que você se sinta... Se essa explicação não for razoável para você, e não é fácil que ele consiga dar uma explicação razoável, teria que ser alguma coisa voltada para as frustrações dele como macho, surgimento de uma oportunidade na qual ele se sentiu autoafirmado, enfim, alguma coisa muito consistente e ao mesmo tempo que seja algo exclusivamente sexual e nada sentimental. Senão não tem jeito. Né? E acho que você também não tem que ter tanto medo de ficar deprimida, porque depressão é uma coisa que a gente afunda e depois levanta. Ninguém encalha na depressão. A gente deprime, sofre e depois se recupera e vai para frente. Eu espero que você tenha um pouco de paciência e converse bastante com esse seu marido e pense muito bem antes de tomar uma decisão definitiva. Temos agora mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Fátima Pires. Pois não, de onde você fala, Fátima? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Então, qual é o problema, Fátima? Doutor Scovati, eu casei aos 18 anos de idade. Desse casamento tive 3 filhas. No nascimento da caçula, eu já tive uma gravidez de risco
perdendo peso, e após o nascimento dela, eu resgatei a vida dela, e a partir daí eu tive um esgotamento e levei uma vida vegetativa. Sim. E daí foi uma depressão que eu não consegui me recuperar dela até hoje. Quantos anos tem a sua filha menor? Ela está com 28. 28 anos que você está deprimida, Fátima? Isso. E nenhum remédio, nada ajuda? Nada resolve, nada resolve. É uma instabilidade de humor, eu tenho... Qual é a sua idade agora? Agora eu estou com 51 anos. 51 anos, que está 28, então mais da metade da vida deprimida? Deprimida. E sem nenhum período mais alegre, mais feliz, nem nada? Não. E você é casada? Eu sou divorciada. É justamente por isso, porque após o nascimento da caçula, eu tive anorexia. Sim. Morava numa casa de 3 andares, sem empregada, sem nada, e a minha filha prematura, mais 2 pequenininhas, ele com amante, aquela coisa toda. Sim. E eu, em função dessa minha doença, ele foi embora e eu fiquei com as 3. E eu cheguei a ficar internada numa clínica de repouso em Botafogo, Sim. onde os enfermeiros foram pedir à minha mãe que me tirassem de lá. Eu não tinha que estar ali. Eu tinha uma tristeza muito grande, muita melancolia. Sim. E aí, em detrimento disso, hoje todas as minhas 3 filhas são muito bem casadas. Elas entraram para esse mundo capitalista e me rejeitam, sem ter vergonha de mim. Todo esse meu histórico não me permitiu concluir uma faculdade. Sim, mas Fátima, elas têm vergonha de você por algum motivo justo? Quer dizer, você tem comportamentos que podem envergonhá-la perante os seus maridos, a família dos maridos delas, etc. ou não? Atualmente, não. Teve em algum outro período? Antes do casamento delas, que elas já queriam, eu sozinha, querendo controlá-las na adolescência. Então, eu entrava em depressão porque eu não sabia como é que eu ia lidar com as 3. Então, era na base do grito, marcando hora para chegar, e marcava 3 horas, 2 horas, tinha que ser 2 horas. Aquilo foi gerando um desgaste muito grande, era muita dor, que eu não estava conseguindo fazer tudo isso sozinha. Elas me deixaram, foram embora, morar com os avós. Sim. Mãe, eu sinto muito, mas aguentar uma mulher como você, deprimida, não tem condições. Sim. E aí elas foram embora e você ficou sozinha, então? Fiquei sozinha. E continua sozinha até agora? Continuo sozinha. E deprimida até agora? Até agora. E nem busca tratamento? Eu busco tratamento. Eu moro em Niterói. Sim. Até já tentei particular, convênio. E eu tenho picos por exemplo, eu choro muito. E a minha realidade, por exemplo, acredito que se as minhas filhas já maduras, que elas já têm filhos também, embora pequenos, fossem mudar de postura comigo, mas não mudaram. Mesmo porque minha mãe tem um poder aquisitivo alto e me tira da jogada. Sim. Isso me faz chorar o dia inteiro de tristeza, de amargura, porque eu não merecia isso, eu não pedi para adoecer. Sim. E a sua mãe faz isso deliberadamente? Deliberadamente. A sua mãe é uma pessoa ruim? Comigo é. E a sua... Tanto é que eu tive um irmão também que morreu de tristeza, golpeado pelo meu pai. Quer dizer, todo esse meu histórico de doença aflorou em todas as dificuldades dentro do meu casamento. Ex-marido desempregado, estafa profunda. E a minha situação hoje é que eu quero reagir porque eu quero ver meus netos e é dispare o meu nível social do delas e elas me humilham. Espera um pouquinho. E elas deixam você estar com os netos ou não? Deixa.
mas a humilhação que elas me fazem passar é terrível. Então, eu acho só o seguinte, Fátima, infelizmente o tempo me obriga a interromper. Eu penso o seguinte, você, na realidade, humilhação é uma das coisas que mais mal faz para a gente, não é? Por mais dramática que seja a situação familiar, por mais que a sua mãe tenha tido esse comportamento, por mais que as suas filhas tenham tido esse comportamento, e todo mundo tenha passado por cima de você, quer dizer, você acabou excluída aí do sistema em função do seu estado, na realidade a humilhação na minha cabeça é alguma coisa que não tem o menor cabimento da gente passar, porque a humilhação deprime profundamente, entristece a gente demais, e a humilhação faz muito, muito mal. Eu acho que vale a pena também você buscar ainda tentar um avanço no sentido de buscar um tratamento psicológico. Eu acho que tem cabimento perfeitamente você tentar se recuperar. Tem só 51 anos, é moça ainda, mas a sua vida vai ter que correr em paralelo, quer dizer, vai ter que construir uma vida sua que não tenha e que não envolva nem a mãe, nem as filhas, e mesmo os netos só de passagem, porque se for situação de humilhação, essa tem que ser evitada. É melhor começar tudo de novo, fazer um filme novo para você, que não passe por nenhum desses desconfortos. Eu agradeço muito a sua participação e tenho aqui agora um e-mail da Luana, que nos escreveu o seguinte. Há uns 3 meses estava vendo televisão e senti um tremor na cabeça. Não dei muita importância e fui dormir. Durante a noite tive sensações ruins, pensei que ia ter um AVC. AVC é acidente vascular cerebral. No dia seguinte, o mal-estar continuou, uma pressão muito forte, como se um líquido estivesse escorrendo da minha cabeça. Aguentei firme, mas o desconforto não passou. Quando faço ginástica, tomo banho ou caminho na rua, não sinto nada. No entanto, alguns dias também comecei a sentir uma falta de ar muito forte durante a madrugada. É como se eu tivesse levado um susto e não tivesse como respirar. Acho que estou com síndrome do pânico. Qual a sua avaliação? Bom, eu não sei se a palavra certa é síndrome do pânico, porque essa é uma expressão que se usa agora para todos os medos e para uma coisa mais, no caso aqui, mais do tipo que parece ser hipocondria mesmo. Quer dizer, a pessoa de repente teve um pequeno mal-estar, que não importa se tenha ou não algum tipo de relevância médica, mas esse mal-estar provavelmente acontece de vez em quando para todos nós em alguns contextos. Esse mal-estar acabou por provocar algumas sensações ruins, aí a pessoa teve a ideia de que talvez pudesse ter um acidente vascular, começou a pensar nessa hipótese. Aí, a partir daí, a cabeça começa a ficar com medo de que isso venha a acontecer. Então, o desconforto volta, porque sempre que a gente pensa muito na possibilidade de uma doença, essa doença começa a nos perseguir. Parece que cada vez que a gente lembra dela, ela reaparece. Agora, veja só, nenhum mal-estar, nenhuma sensação de pressão forte, nem nada, uma sensação equivalente a um líquido escorrendo, quando faz ginástica, toma banho, caminha da rua. Ou seja, nas situações em que, teoricamente, o organismo estaria mais exigido e, portanto, com mais risco de algum mal-estar verdadeiro se a causa fosse efetivamente física. As noites e as madrugadas são sempre as horas mais assustadoras, são os momentos em que todo mundo parece que vê fantasmas, tem medo de perigos reais e perigos imaginários. Por mais adultos que nós sejamos, parece que temos da infância algumas lembranças relacionadas com a infância, e a infância fica com a noite, especialmente com a madrugada, e na madrugada parece que existem sempre perigos maiores, né? Então, essa sensação de susto ou falta de ar também durante a noite me parece irrelevante. Eu acho que tudo isto se resolve com certa facilidade se você procurar talvez um médico e tomar algum tipo de medicação do tipo, provavelmente, idealmente, antidepressiva, que tomado por algumas semanas ou mesmo uns poucos meses pode dar um bem-estar ou uma tranquilização, um desaparecimento desses medos, e com o desaparecimento dos medos, a pessoa recuperar a autoconfiança ou a confiança no organismo e com isso parar de padecer
desses malestares. Né? Temos agora mais uma ouvinte pelo telefone. Seu nome, por favor? Roberto. Roberto, qual é o problema, Roberto? O problema é o seguinte... Quantos anos você tem? De onde você fala? Qual é a idade, Roberto? Eu falo aqui de São Caetano... Pois não. Tenho 45 anos. Sim. E o problema qual é, Roberto? O problema é o seguinte, eu conheci uma pessoa no estacionamento, e assim, fiquei afim dela e tal, a gente começamos a conversar um pouco, mas passageiro queria trabalhar, né? E é o seguinte, eu dei umas flores pra ela gostou, depois eu mandei uma mensagem, que ela telemensagem não pra pedir ele namoro, só pedir amizade. Aí ela ficou nervosa, porque ela teve algum problema no hospital, ela disse, mas a pessoa que eu mandei fazer o serviço falou que ela gostou, né? E assim, sabe, eu sou afim, eu gosto dela, sabe? Mas ela não quer me ver mais, sabe? Eu não sei o que eu faço para tentar reverter essa situação, né? E outra coisa que eu ia perguntar ao senhor, o Gaiarsa, o senhor conhece o Gaiarsa? Sim, senhor. Psicoterapeuta? Conheço. Ele diz que as pessoas se amam muito mal, né? O senhor tem que dizer isso, né? E eu também acho isso. Mas eu acho também o seguinte, as pessoas também um pouco se dão mal nas coisas do amor, porque elas ficam insistindo em coisas que não deviam insistir, né? Se você deu um sinal de interesse pela moça, a moça não respondeu positivamente, ao contrário, até reagiu com certa grosseria e violência, é sinal de que você tem que puxar o carro, né, Roberto? Você não tem que ficar insistindo nisso aí, porque essa insistência, na realidade, vai deixar você numa situação de incômodo e de humilhação muito desagradável. De modo que eu penso que o melhor mesmo a fazer aqui era você tomar essa coisa por encerrada. Não pode dizer eu gosto dela. Você mal conheceu ela, teve com ela tão pouquinho tempo, não é? Não é nada que justifique qualquer continuidade. Eu acho que uma das razões pelas quais as pessoas sofrem muito no amor é porque elas são muito insistentes e muito persistentes em coisas que não deviam ser. Não tem nenhuma razão para você ser assim cumprida e tão radicalmente insistente numa coisa desse tipo, não é? Então eu agradeço muito a sua participação e temos agora um outro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Oi, boa noite. Meu nome é Silvana, doutor Jacová. Então, de onde você fala, Silvana? Eu estou falando aqui de São Paulo. Pois não. Qual é o problema? Então, doutor, é o seguinte. Eu tenho facilidade de fazer amizade com as pessoas, tudo, né? Sim. E mesmo pessoas da família, eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito legal, sou muito bondosa. E as pessoas sempre se afastam, ou se não, tem uma certa falsidade comigo. Eu não entendo o porquê disso. Então eu fico assim me perguntando por que as pessoas reagem dessa forma comigo. Não entendi. As amigas folgam com a sua bondade, é isso? Então, assim, eu trabalhei no lugar, eu tinha muitas amigas que diziam serem minhas amigas. Sei. Aí a gente se ligava, de vez em quando saía e tal. De repente elas se afastam. Mesmo primas, família, da minha própria família, também são assim. Eu sou muito assim, eu gosto de ajudar, sempre estou presente e as pessoas reagem dessa forma. Sei. E você não muda de posição, de postura. Porque, Silvana, na verdade, a única conclusão que você teria que chegar é que esse seu jeito de ser não está funcionando muito bem, né? Né? De alguma maneira, parece que a sua dedicação, bondade, etc., reforça um sentimento negativo das pessoas em relação a você. Então, né? Doutor, mas... É assim mesmo, pois é a inveja. Né? Ou o desconforto, ou a inveja. A pessoa tem inveja de mim? Fica com inveja, ou se não fica incomodada com o excesso de dedicação sua, porque parece como se você fosse, além de tudo, com esse excesso de dedicação, você passa também uma sensação de dependência, de que você quer muito que as pessoas gostem de você. Então você passa uma coisa assim meio de precisar muito daquela
daquele paparico, daquela boa vontade e dedicação da pessoa, a pessoa se sente meio incomodada e cai fora. Não é uma boa política. Agora, Silvano, o mais importante não é isso. É o seguinte, se você tem um comportamento e esse comportamento não funciona direito, você tem que mudar de comportamento. Não adianta você dizer o comportamento está certo, as pessoas que estão erradas, né? A gente define a maneira de ser da gente e o acerto na maneira de ser da gente em função da forma como as pessoas reagem à maneira de ser da gente. A gente não define isso unilateralmente. Eu sou uma pessoa boa, amorosa, dedicada, portanto vou dar certo na relação com as pessoas. As pessoas podem não querer exatamente isso, querem de repente uma pessoa mais parecida com elas, de igual para igual, que dê e receba, que esteja mais disponível para relações equilibradas e não relações tão desequilibradas nas quais você só quer dar, só quer ser legal, só quer ser útil, né? Eu acho que você tem que repensar o seu posicionamento sempre que ele não leva você a atingir os seus objetivos. Obrigado pela sua participação. E temos aqui um e-mail da Maria, de Belo Horizonte, que escreveu para o programa o seguinte: tenho 27 anos e estudo medicina veterinária. Meu pai foi servente de pedreiro e boia fria. Eu não tinha dinheiro para fazer cursinho, tive que dedicar 4 anos da minha vida para passar no vestibular. Eu queria me tornar pesquisadora científica. Assim que cheguei na universidade, fui atrás dos professores para fazer isso. Ouvi mais de 10 vezes não, até conseguir alguém que me desse uma chance. Ao longo dos últimos 2 anos, pude conhecer as dificuldades existentes em relação à pesquisa, financeiras, materiais, ideológicas e principalmente aquela relativa à vaidade humana. Sinto-me decepcionado em relação a essa vaidade das pessoas dentro do espaço acadêmico, de maneira que a pesquisa não é mais o mundo encantado que um dia se passou na minha cabeça. Além disso, não vejo perspectiva de retorno financeiro fazendo o que faço hoje. Sinto vontade de abandonar esta carreira científica e partir para outra área, por exemplo, a empresarial. Como faço para tomar esta decisão? Maria, eu acho que é uma decisão muito difícil e eu compreendo muito bem a sua situação, porque você, como tantas pessoas, eu vou lhe dizer, como eu inclusive, não tive essa história de dificuldades de financeiras nem sociais para poder entrar na universidade. Mas também vivi com muito desgosto a percepção, e tinha essa mesma ingenuidade, achava que o ambiente acadêmico, o ambiente universitário, o ambiente do saber e do conhecimento era um ambiente desprovido da vaidade. E quando na realidade parece que é um dos lugares onde a vaidade humana se manifesta da forma mais desvairada, tanto quanto no meio talvez artístico, ou no meio das grandes fortunas ou dos grandes negócios. Então a vaidade intelectual, essa que existe na universidade, é realmente decepcionante e entristecedor e pode tirar a motivação acadêmica e a vontade de trabalhar neste contexto, nesse ambiente de muita gente. Inclusive, foi em boa parte o que aconteceu comigo. Quer dizer, hoje eu não tenho dúvida nenhuma que eu prefiro estar aqui na rádio conversando com você e com tantos outros ouvintes do que estar envolvido dentro de um ambiente acadêmico e só conversando coisas que envolvam uma disputa para ver quem é mais sábio, quem é mais inteligente, quem é mais culto, quem leu mais artigos e coisas, enfim, que não são obrigatoriamente o que há de mais relevante no mundo. Eu acho só o seguinte: a gente também não pode fugir muito dos sonhos da gente em função das dificuldades que a gente encontra. O mundo encantado não existe, mas existe o mundo da ciência, sim. Existe o mundo dos ambientes onde pessoas de boa vontade trabalham e produzem. Existe, mesmo no ambiente acadêmico, as exceções, aqueles indivíduos que estão lá efetivamente vinculados ao gosto pelo saber, à honestidade intelectual e ao querer saber a verdade ou avançar no progresso da ciência acima de tudo. Agora, na verdade, a carreira científica tem essas características mesmo. Elas não são muito bem remuneradas dentro da universidade. Há dificuldades materiais, ideológicas e financeiras dentro da universidade também. E
E existe, na minha, pelo menos da maneira como eu penso, atividade científica e condições de produzir também cientificamente na área dos laboratórios farmacêuticos. Quer dizer, se você está fazendo veterinária, existe toda uma indústria farmacêutica ligada a produtos veterinários, não é? Onde existe, talvez não da forma exata que você sonhou ou da maneira como você gostaria, mas existe atividade acadêmica, atividade científica também envolvendo esses espaços que são espaços privados. Aliás, é uma pena que no Brasil não exista mais sintonia entre a universidade e os espaços de pesquisa privada, porque no fundo o objetivo é sempre o mesmo, né? O avanço e o progresso da ciência e o benefício das pessoas, ou no caso dos animais, de quem quer que seja. Quer dizer, eu vejo como uma possibilidade intermediária você tomar uma decisão de ir, sim, para o mundo empresarial, mas voltada para a atividade científica dentro do mundo empresarial, o que eu penso que é perfeitamente possível e talvez exija ainda alguns anos a mais de estudo, de talvez fazer uma pós-graduação, um mestrado ainda dentro da universidade, para depois se dirigir para a atividade privada, sempre também respeitando o seu sonho, o seu gosto, que é a pesquisa, porque também a gente fugir demais do sonho da gente só porque encontra dificuldades, e principalmente quando essas dificuldades têm a ver com as tristes e dramáticas características da vaidade humana, eu acho lamentável, porque você vai encontrar esses problemas em outro lugar também. De todo modo, eu desejo a você boa sorte, e acho que todo esse esforço que você tem feito e demonstrado ser uma pessoa assim disciplinada, certamente vai conseguir encontrar um bom caminho para a sua vida. Temos aqui mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Ricardo. Ricardo, de onde você fala? Eu falo do Rio de Janeiro. Tem música aí atrás de você, Ricardo? Não, eu estou com a televisão ligada. Ah, então dá uma baixadinha na televisão aí. Senão... Ah, então tá. Melhorou agora? Melhorou, claro. Qual é o problema, Ricardo? Doutor, eu estava querendo saber sobre problema de impotência, esse negócio todo, né? Que eu estou atravessando uma fase agora na faixa dos 46 para 47, né? Sei. Aí eu estou achando que eu não estou como estava antigamente, né? Aí eu queria alguns detalhes sobre esse medicamento que o senhor tem no momento aí, o que eu faço, no caso, para entrar mais nesse ramo aí desse tratamento, entendeu? Ricardo, você é solteiro ou casado? Eu sou solteiro, só que eu tenho uma companheira, né? Sei. Que a gente vive assim, ela vive lá, eu vivo cá, mas de vez em quando ela vem me ver, né? Sei. E aí é que você não está tendo uma sexualidade tão ativa quanto tinha antes, é isso? Não. Como antigamente, quando eu tinha, não. Diminuí bastante, né? Não sei se é problema do estresse, do dia a dia, né? Sei. Problemas de porque a idade ainda não é para tudo isso. Ricardo, você fuma? Não, eu bebo só, né? Bebe muito? Não muito nem pouco, é razoável, né? Quanto é razoável para você, Ricardo? Sim, todo fim de semana, né? Bebo assim umas 6, 7 cervejas. Só fim de semana? Não, meio de semana também eu bebo um conhaque, bebo Andréia, bebo assim uma catuaba, sei, né? Mas acho que isso aí não seria o motivo também tão não é o isso, motivo, né? Não. Aí eu ando meio preocupado, que eu acho que tem algum problema, não sei. Eu tô esperando também um dinheiro aí para me fazer uns exames, ver se é algum problema mais grave do que isso, porque eu sempre tentei me tratar aqui no Rio, né? Mas pelos problemas assim do dia a dia, né? De repente a gente não tem oportunidade, entendeu? Então, mas o que eu acho é o seguinte, Ricardo, eu acho que pela sua idade, eu não vejo nenhum grande problema que justifique você começar a tomar remédio mesmo. Talvez seja a primeira coisa, o caso de você fazer um exame, tratamento, né? médico geral, para ver como é que anda a sua saúde como um todo. Porque essa coisa de cada vez que tem um pouquinho de diminuição do desejo, sair tomando remédio para potência é uma coisa que não é tão fácil assim. Alguns não é agradável, né? E alguns deles fazem um pouco mal para a saúde também, de maneira que você, mesmo que aparentemente esteja um pouco preocupado, você deveria se preocupar um pouco menos, porque a função sexual varia, nem sei dizer se está diminuindo por causa da sua idade. Eu acho que varia em certas épocas da vida e volta à normalidade em outras. Se fosse você, não encanava, deixava a sexualidade andar por conta própria, na sua e na boa. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Pois não? Meu nome é José, doutor Gicovati. Eu tenho 56 anos. Sim. E
problema, digamos assim, saúde mental, digamos assim. Ela teve, quando ela perdeu o marido a primeira vez, ela ficou viúva, ela teve problema de depressão e nessa época eu não a conheci, não era nascido ainda, mas ela ficou bem desequilibrada, digamos assim. Sim. Depois ela ficou viúva, ela conheceu meu pai, que já era uma pessoa de idade também, viúvo também, onde eu nasci. Em seguida, quando eu tinha 5, 6 anos, ela perdeu uma outra filha de parto. Aí ela veio se desequilibrar novamente. Ela ficou um bom tempo, digamos 5, 10 anos mais ou menos, enfim, ou até o final da vida dela, muito dependente, assim, achando que ela levantava de manhã, de repente achava que ia chover e ficava com medo do tempo, da trovoada. Enfim, eu nessa época tinha, digamos, uma faixa de 7 a 8 anos. Você cresceu então nesse ambiente do medo aí, né? Hã? Você cresceu nesse ambiente cercado de medo. E ela achava que queria remédio para resolver o problema, se uma pessoa chegava e falava de uma doença, ela em seguida ela já tinha essa doença, aparecia, ela achava que iria comprando essa medicamento, iria resolver. E comprava e tomava uma... Isso é ela, eu quero saber agora de você, José. De mim? É. Enfim, aí quando eu comecei, eu nasci com catarata congênita. Com 16, 17 anos, eu fiz a cirurgia de catarata, depois aos 21 fiz a segunda catarata, e em seguida, quando estava fazendo a segunda cirurgia, alguém me falou que glaucoma que era perigoso. Aquela coisa ficou na minha cabeça, eu fiz a cirurgia da catarata, e em seguida, 3 meses depois, apareceu glaucoma na minha vida. Isso em 75 já. Aí eu corri, estava na época em Fortaleza, embora eu seja do Sul, mas estava em Fortaleza, vim para Minas Gerais, fiz a cirurgia de glaucoma e comecei a me tratar. E fiquei com medo e tal, mas continuei fazendo tratamento e consegui. Aí me casei, tive filhos, etc. Estou casado até hoje. E em 1990 alguém chegou para mim e falou que estava com descolamento de retina. Sem mais, sem menos, apareceu descolamento de retina. Fiz 2 cirurgias de descolamento de retina, uma aqui em São Paulo, em Campinas, outra em Goiás. De repente alguém falou de pressão em 98, 99, pressão alta, porque alguém morreu de pressão. Eu assimilei aquilo lá e comecei a ter problema de pressão alta também, embora hoje controlado. José, vou ter que pedir para você ser bem breve, porque o nosso tempo está acabando. Desculpe. E aí, agora, há 3 anos atrás, faleceu alguém na família conhecida com ela, esclerose lateral atrofiática. Sim. E, em seguida, comecei com dores musculares. Sim. Faz isso 2 anos que eu estou atrás de tudo quanto é médico, e eles me falam que eu não tenho absolutamente nada. Sim. Fui até em psiquiatra, me deram medicação, tomo um remédio, mas em seguida eu fico meio grogue, assim, com essa medicação pesada, tipo, que eu andei tomando foi o Ventilift, acho que é esse o nome. E o outro que foi o Velotrin. E coisas assim. Sim. Mas eu tomo e percebo que não vai me resolver nada e eu acabo desistindo. E estou fazendo hidroginástica, fisioterapia, várias, mas continuo com essas dores musculares. Tá bom. Então, José, eu tenho que dizer a você só o seguinte, que provavelmente você cresceu num ambiente onde a doença estava sempre muito presente, você teve esses infortúnios ligados à visão mesmo, onde uma coisa parece que puxa a outra, parece que a visão é uma região de fragilidade do seu organismo, e aí você teve mesmo esses problemas, tanto da catarata quanto do glaucoma, e depois do descolamento de retina. Agora, do ponto de vista das costas, você já entrou num clima também de ficar imaginando e supondo e com medo de que acontecesse com você a mesma coisa que aconteceu com esse parente que morreu com esclerose lateral amiotrófica. E eu acho que aí você está provavelmente já entrando num quadro que lembra um pouquinho o quadro da figura da sua mãe mesmo. E nesse caso cabe, ainda que com dificuldade, acertar um trabalho tanto psicológico quanto farmacológico para ver se resolve isto, porque este problema das costas me parece que já não tem nenhuma base orgânica mesmo e é só um problema de preocupação sua. Aqui nós temos, agradeço a sua participação, e temos mais 2 e-mails que eu gostaria de ler juntos para poder comentar. Tenho 44 anos e há 2 ando angustiada pela indecisão da maternidade. Sofro a pressão da sociedade, pois, segundo ela, toda mulher deve ter filhos para se sentir completa.
A maioria das minhas colegas de trabalho tem filhos e me sinto uma estranha no ninho. A minha angústia é exatamente a dúvida, pois não tenho uma opinião formada. Tem momentos em que vejo crianças na rua e sinto carinho, porém em outros momentos, quando vejo as crianças amamentando, por exemplo, ou acompanhando crianças desobedientes ou brigando com os maridos por causa dos filhos, mães amamentando ou acompanhando crianças desobedientes ou brigando com os maridos por causa dos filhos, dou graças a Deus por não ser mãe. Meu marido tem 48 anos, tem um filho e não pensa em ter outro. O medo do arrependimento está me torturando emocionalmente e também fisicamente. A minha relação com meu marido está começando a ficar abalada. O que fazer? E depois tem um outro sobre o mesmo tema. O Maurício nos escreve o seguinte: sou contador, tenho 25 anos, sou casado há 3. Conheci minha esposa aos 17 e desde essa época já não tinha vontade de ter filhos. Ao conhecê-la, essa vontade diminuiu ainda mais. Ela não tem nenhuma vocação materna e também não quer ter filhos. Quando nos casamos, ela começou a tomar comprimidos. Após 8 anos de conversas, estamos realmente decididos de que não queremos ter herdeiros. Eu gostaria de saber se é possível eu fazer a vasectomia aos 25 anos sem ter nenhum filho. É possível eu assinar algum documento que me possibilite isso, sem estar infringindo a lei? Então, aqui nós temos dois casos extremos, né? A Jaque, com 44 anos, no limite da idade de poder ainda ter filhos, cheia de dúvidas sobre ter ou não ter filhos, e super atrapalhada com a dúvida. E temos o Maurício, com 25 anos, há 8 anos, com absoluta certeza que não quer ter filhos. Eu acho que a dúvida continuada que pode levar uma pessoa a ficar torturada me parece uma dúvida que passa do ponto. E essa certeza assim radical aos 25 anos também me preocupa, porque, Maurício, você sabe, a vida é comprida e de repente a gente pode mudar de ideia. É verdade que hoje existe a possibilidade de se congelar o esperma quando se faz a vasectomia, de modo que se você mudar de ideia e resolver ter filho, você pode vir a tê-los, mesmo tendo feito a vasectomia. Do que eu sei, não existe nenhum impedimento legal para um indivíduo jovem fazer a vasectomia. Não sei também se os homens ou se os médicos teriam muito gosto em fazê-lo. Pode ser que você encontre dificuldade em achar algum médico que se disponha a fazer a vasectomia nestas condições e nesta idade. Mas eu penso em relação à questão de ter filho ou não, o seguinte: em caso de dúvida, né, como no caso da Jaque, essa dúvida, para mim, define a resposta negativa. Quer dizer, antigamente as pessoas achavam muito importante ter filho, era uma espécie de preconceito contra aquelas pessoas que não quisessem ter filho. Parecia que era uma pessoa desalmada, sem instinto materno. Na verdade, os filhos nunca foram fruto do instinto materno. O filho é fruto do instinto sexual. O instinto materno se manifesta depois que a criança nasce, né? E eu acho que o mundo hoje está superpovoado, as pessoas têm direito de não querer ter filhos, não há necessidade de honrar o crescei-vos e multiplicai-vos ao pé da letra, numa época em que isso não é mais necessário. Eu penso que também não tenho nada contra a adoção, de maneira que, se houver mudança de posição ou de ponto de vista, as pessoas podem perfeitamente a qualquer momento adotar. Não acho que o gene da gente seja tão melhor que o dos outros. Nós somos todos meio vira-latas, parte de famílias onde tem um pouco de tudo, de maneira que, se em caso de arrependimento verdadeiro, as pessoas podem adotar e pronto. No Divã do Gicovati tem produção de Alessandra Dias, Pétria Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.